Amanhã, mulheres e homens engajados na defesa da emancipação das mulheres de todo o planeta, sobretudo das mulheres da classe trabalhadora, vão às ruas nos 5 continentes do mundo. Mas, afinal de contas, por que 8 de março? Muitas vezes a gente vai às ruas, mas a gente não sabe o significado histórico daquela data. Pois bem, nesse vídeo de hoje eu vou apresentar este livro aqui. Recomendo a leitura desse livro, publicado pela Expressão Popular, que é As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, uma pesquisa muito bem documentada, principalmente nos arquivos dos Estados Unidos, da professora Ana Isabel Gonzalez. Este é o livro que eu vou comentar e que eu gostaria de sugerir como título de leitura imprescindível para compreender, afinal de contas, por que 8 de março? Qual é o significado histórico? Qual é o fato? Qual é o acontecimento marcante em 8 de março, a ponto dele ser rememorado e comemorado todos os anos? Pois bem, em primeiro lugar, a autora desse livro, ela faz uma desconstrução de um mito, Aliás, 2 mitos. A historiografia espanhola, a historiografia feminista espanhola, segundo ela, criou um mito que é a ideia de que o 8 de março de 1908 teria havido um incêndio numa fábrica têxtil nos Estados Unidos, em Nova York, e o industrial teria tocado fogo na fábrica com todas as operárias dentro, matando todas. Portanto, isso seria o acontecimento marcante que teria gerado as comemorações e as rememorações e as reivindicações do 8 de março. No caso da historiografia estadunidense, a autora coloca que já há uma divergência. Não foi o incêndio na fábrica no dia 8 de março de 1908. A historiografia estadunidense diz que foi uma greve de operárias, que houve uma grande repressão. Para algumas versões, essa greve teria acontecido no dia 8 de março de 1857. Para outras versões, a greve teria acontecido no dia 8 de março de 1908. Portanto, para começar esse vídeo, a autora usa um primeiro capítulo do livro justamente para dizer que tanto essa ideia de que o 8 de março é resultante de uma rememoração de um incêndio numa fábrica ou resultante de uma greve de mulheres, para essa autora é um mito. É um mito que não tem sustentação em nenhuma pesquisa empírica, não tem documentações, não tem... E olha que ela fez pesquisa em muitos arquivos nos Estados Unidos e ela assegura que não há nenhum documento, nenhuma fonte, nenhuma prova que demonstre essas duas versões. Portanto, a primeira conclusão a se tirar do primeiro capítulo desse livro é a seguinte: o episódio da greve do 8 de março das mulheres, ou em 1857 ou em 1908, e o episódio do incêndio da fábrica, eles realmente aconteceram. Entretanto, não se prova que foi no dia 8 de março e não se prova que foram esses incidentes que deram origem ao 8 de março, até porque eles não aconteceram em 8 de março. Nem os vários incêndios que aconteciam nas indústrias estadunidenses e nem as várias greves, inclusive de mulheres, que aconteceram na virada do século XIX para o século XX. Portanto, esse episódio da greve do incêndio é relevante do ponto de vista do movimento operário, inclusive do movimento operário com a participação das mulheres, mas ele não é relevante para explicar as origens do 8 de março. Esse é um primeiro ponto que eu acho importante discutir e apresentar no primeiro capítulo do livro, as origens e a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Segunda observação, o segundo capítulo do livro dela é intitulado
os teóricos e as teóricas socialistas e a questão da mulher. Aqui, sim, ela vai buscar as raízes do surgimento do 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Para ela, o nascimento do Dia Internacional das Mulheres não nasceu do nada, né? Ele nasceu e tem que ser situado no expressivo movimento operário do século XIX, incluindo aí a Segunda Internacional, que teve início em 1889. Portanto, ela destaca alguns autores e algumas autoras socialistas que já tinham preocupação em teorizar e em agir em defesa da emancipação das mulheres, principalmente das mulheres da classe trabalhadora. E ela menciona o livro do Augusto Bebel, que era um social-democrata alemão, A Mulher e o Socialismo, é um livro de 1879, e menciona a participação da Clara Zetkin, feminista, socialista, que participou da Segunda Internacional e do movimento operário alemão ali na virada do século XIX para o XX, e ela, a Clara Zetkin, já em 1910, teria sugerido um dia internacional para a defesa da luta das mulheres. E aí, continuando no movimento operário, 1907, acontece o segundo congresso da Segunda Internacional, em Stuttgart, na Alemanha. E aí, nesse momento, foi organizada a primeira Conferência Internacional das Mulheres Socialistas. E ali foi aprovada uma resolução redigida pela Clara Zetkin em defesa do sufrágio das mulheres. Foi criado o Secretariado Internacional das Mulheres no interior da Segunda Internacional. A Clara Zetkin era a presidente, e foi criado um periódico no interior da Segunda Internacional e do movimento socialista feminista chamado A Igualdade. No dia 15 de março de 1915, aí já estávamos no contexto da Primeira Guerra Mundial. Mesmo assim, as mulheres socialistas realizaram a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Berna, na Suíça, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Claro que as mulheres socialistas e os grandes homens socialistas se contrapondo a muitos governos social-democratas que teriam votado crédito de guerra para a participação numa guerra imperialista. Bom, esse segundo capítulo é só para ela mostrar que, na virada do século XIX para o XX, no movimento socialista é onde está centrado, é onde nós podemos contextualizar a ideia do surgimento de um Dia Internacional das Mulheres, mas ainda não estava posto para a formalização e institucionalização. Enfim. O terceiro capítulo, ela fala sobre as origens do Dia Internacional das Mulheres. As origens para ela. 1910, já houve a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague, e aí, 1910, na segunda Conferência Internacionalista das Mulheres Socialistas, em Copenhague, que a Clara Zetkin sugere a comemoração de um Dia Internacional das Mulheres. Entretanto, já tem algum movimento feito nesse sentido antes de 1910, porque em 1908, 1909, as socialistas feministas estadunidenses já comemoravam um dia chamado o Dia da Mulher. E o documento fundador vem de 1848, a Conferência de Seneca Falls, que era em defesa do sufrágio feminista. Então você tem aí 1908, 1909, já a comemoração agora é o seguinte, é Dia da Mulher, nos Estados Unidos, puxado pelo Partido Socialista e pelos socialistas estadunidenses, certo? A Clara Zetkin vai avançar porque ela vai propor um Dia Internacional das Mulheres, no plural e na perspectiva internacionalista. Bom, por fim, o ponto 4, o capítulo 4 do livro dela, o Dia Internacional da Mulher, enfim, se internacionaliza, né? Bom, ali até 1908, 1909, 10, até a Primeira Guerra, 1914, né, você já tinha em alguns países
a comemoração do Dia das Mulheres, mas não era feito ainda na data 8 de março. Variava de país para país. Por exemplo, a Alemanha, em 1911, fez a sua comemoração do Dia das Mulheres em 19 de março. Na Suécia, já foi feito no dia 1º de maio, junto com o Dia dos Trabalhadores. Então, variava de país para país a comemoração do Dia das Mulheres. Portanto, e aí vamos chegando para o final do vídeo, ela vai dizer o seguinte, e defender essa tese, e ela vai provar essa tese. O dia 8 de março, a ser comemorado, rememorado, com toda uma pauta de luta em defesa das mulheres trabalhadoras, ela se internacionaliza e ela tem uma origem, o fato que existiu realmente, concretamente, que se pode provar por documentos que aconteceu em 8 de março de 1917, foi o início da Revolução Bolchevique russa. E aí, o último capítulo ela dedica ao feminismo russo, levantando nomes como Inês Armandi, a Krupskaya e a Alexandra Kollontai, dentre outras que vão defender toda uma bandeira, escrever livros e serem militantes em defesa da causa das mulheres e da Revolução comunista. E aí, no dia 23 de fevereiro, no calendário russo, que é 8 de março no calendário gregoriano, as mulheres proletárias começavam um grande motim que derrubaria o governo de Kerensky e dava início à Revolução Russa. Portanto, a Revolução Russa, a Revolução Socialista, o maior feito, o maior marco da classe trabalhadora mundial ela teve início em 8 de março de 1917 pelas mãos das mulheres da classe trabalhadora, pelas proletárias. Daí em diante, desde a Revolução de 1917, o dia 8 de março é comemorado internacionalmente, sem variar de data para data em país para país. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, em homenagem à luta das mulheres proletárias que deram início à Revolução Russa. Lamentavelmente, quando o Lenin morre e o governo da União Soviética é apropriado por uma ditadura estatolátrica, como diria o Gramsci, que é o stalinismo, o Dia Internacional das Mulheres, com todo o conteúdo de luta de classe, de greve, de motim, de revolução, ele perde esse sentido porque o stalinismo vai ter toda uma política que vai amputar todas as conquistas das mulheres, dos gays, das lésbicas, né? Todo o código civil e de família que tinha sido instituído entre 1917 e 1921, o stalinismo vai levar à regressão, condenar novamente a prática do homossexualismo e o Dia das Mulheres passa a ter uma configuração semelhante ao Dia das Mães, no modelo de uma família burguesa. A mãe abnegada, a mãe dona de casa, né? E, lamentavelmente, vai haver esse descaminho na questão não só das mulheres, mas na questão da Revolução Socialista de um modo geral, com o stalinismo. Pois bem, para fechar, quando chegamos à década de 60, 1960, 1970, aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai institucionalizar em 1975 o dia 8 de março como Dia Internacional das Mulheres. Entretanto, retirando dessa data todo o seu conteúdo revolucionário e levando ao silêncio da história e da memória que o 8 de março teria como marco fundador, evento fundante, a Revolução Russa pelas mãos das mulheres. Isso é esvaziado, essa memória é esvaziada a partir do momento que a data passa a ser apropriada pela ONU. Para fechar, nós temos sim que ir às ruas junto com as mulheres, que têm tido um protagonismo fundamental na luta de classe contra a exploração capitalista
mas também contra a opressão machista e LGBTfóbica. E amanhã é dia do mundo se levantar contra o fascismo, o machismo e o capitalismo. E o Brasil não vai ficar fora disso, porque o governo Bolsonaro alimenta todas essas opressões e explorações as quais nós temos que amanhã marchar junto com as mulheres. Um beijo para todas as mulheres do mundo, principalmente a maioria delas, que são lésbicas, mãe de santo, trabalhadoras, precarizadas, enfim, lésbica, trans. Um beijo para todas elas, estamos juntos na luta.